comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo 3. E eu quero compartilhar com vocês sobre o tema Desenvolva raízes no secreto. Diga isso comigo, raízes são desenvolvidas secretamente. É muito interessante a gente observar a dinâmica da botânica, das plantas e de como os frutos surgem. E é interessante observar que aquilo que mais é importante em uma árvore, planta, aquilo que é mais importante é pouco visto, é pouco lembrado, é pouco falado. E quando a gente fala sobre raízes, a gente fala sobre algo secreto. As raízes normalmente não ficam por cima, não ficam aparentes. As raízes ficam secretas, escondidas, embaixo do solo. E quando nós falamos sobre como desenvolver raízes, eu entendo pela palavra de Deus que as raízes são desenvolvidas no secreto. E esse texto de Marcos capítulo 3 vai falar muito ao nosso coração sobre isso. Acompanhe comigo Marcos capítulo 3 e verso 13. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e de fazer o que, gente? Expulsar os demônios. Jesus, ele vai fazer uma das decisões mais importantes da sua missão aqui na terra. E que decisão era essa? Escolher o grupo de pessoas que daria sequência à sua missão depois que ele partisse para a glória e enviasse o Espírito Santo. Não poderia ser qualquer tipo de pessoa. Não poderia ser as pessoas mais qualificadas da sociedade, os mais eruditos, os mais preparados. Não poderiam ser os de mais influência na sociedade. Jesus escolheria um grupo seleto, mas de pessoas que tinham características espirituais que seriam desenvolvidas através de um relacionamento muito próximo com Ele. Para que esse grupo fosse formado e que a missão de Jesus fosse dada sequência aqui na terra, Jesus ele dedica tempo de qualidade à oração. Nós lemos no versículo 13 que Jesus ele faz o que? Ele sobe ao monte para orar, para ver quem seriam essas pessoas, quem formaria esse grupo. O mesmo texto é registrado por um outro evangelista, Lucas, capítulo 6 e verso 12, a palavra vai dizer que Jesus, ele naqueles dias sobe ao monte para orar, e a palavra diz que ele passa a noite em oração. Jesus investe tempo de qualidade no relacionamento com Deus, para poder fazer uma escolha certa. Você diz amém? Aqui já sobe uma pergunta para nós. Estamos investindo tempo de qualidade no nosso relacionamento com Deus para fazermos escolhas certas? Ou a gente faz escolhas à medida que elas vão surgindo? Ou a gente faz escolhas correndo, atropelando, não ouvindo Deus, não ouvindo a palavra, não discernindo os propósitos de Deus? Jesus, ele investe tempo porque ele sabia que isso seria muito importante. Nesse texto de Marcos 3, aparecem 4 informações importantes aqui. Eu gostaria que você olhasse com cuidado essas 4 informações. Olha o que diz o versículo 13. A Bíblia diz que ele chama para si os que ele quis. Essa expressão significa, Jesus não chamou pessoas para desenvolver uma missão distante dele. Jesus chama pessoas para desenvolver uma missão próximo dele. Você acredita que nos nossos dias tem gente fazendo a missão de Jesus sem a presença de Jesus? Porque está tão distante,
está tão no piloto automático, está tão focado em resultado, que já esqueceu a presença de Jesus. Jesus chama para si, essa é a primeira informação que eu gostaria que você olhasse. A segunda informação, no verso 14, ele nomeia, ele escolhe. Depois que ele chama para estar perto, ele vai nomear, escolher os 12. Ele vai dizer, é você, é você, é você, é João, é Felipe, é André, é Bartolomeu, é Tiago. Ele vai escolhendo, depois que esses homens estão próximo dele. A terceira informação, ainda no versículo 14, é que Jesus, depois de escolher, ele os envia. Diga comigo, eles foram enviados. Sabe o que isso significa? Jesus mandou eles pregar. Mandou. Eles vão pregar o evangelho e, por eles atenderem o envio, o resultado do envio é o que aparece no versículo 15. A palavra vai dizer no verso 15 que eles tinham poder de curar enfermidades e expulsar demônios. Eles tinham autoridade. E olha que interessante, irmãos. Obrigado, Damião. Autoridade é reflexo da obediência de atender o envio de Jesus. Se você me perguntar, pastor, da onde veio a autoridade dos discípulos? Número 1, eles estavam com Jesus. Número 2, eles eram escolhidos de Jesus. E número 3, quando Jesus dava uma ordem para eles fazer algo, eles faziam. Como não vai ter autoridade? Como não vai ter demônios sendo expulsos? Como não vai ter pessoas sendo curadas? Como não vai ter ressurreição de mortos, sendo que eles estão obedecendo o envio de Jesus? Sendo que eles foram escolhidos de Jesus, e sendo que eles estão com Jesus. Milagres e sinais aconteciam, por quê? Porque os discípulos seguiam a Jesus, estavam com Jesus, eram uma escolha de Jesus. Então, da mesma maneira que acontecia com os discípulos, acontece conosco hoje em dia. Você diz amém? Preste atenção, irmão, se a gente estiver com Jesus, se a gente for escolhido de Jesus, e se a gente obedecer o que Jesus nos envia e nos manda fazer, sinais seguirão os que crerem. Em nome do Senhor Jesus, os demônios serão expulsos. Em nome do Senhor Jesus, os enfermos serão curados. Em nome do Senhor Jesus, se bebermos coisas mortíferas, não nos causará dano algum. Por quê? Porque nós estamos debaixo de um envio, de uma autoridade que não é nossa, uma autoridade que vem dos céus. E é interessante que tudo nasce no secreto. Tudo nasce na disposição deles estarem com Jesus. No secreto, os discípulos aprenderam sobre intimidade com Jesus. No secreto, os discípulos aprenderam a depender de Jesus. No secreto, os discípulos aprenderam a desenvolver a fé em Jesus e a descansar em Jesus. Então, esse lugar secreto é um lugar de intimidade, igreja. Este é o lugar que nós vamos desenvolver as nossas raízes. É o lugar secreto. E é importante lembrar, irmãos, que os avivamentos nasceram nesse lugar. Sexta-feira eu falei um pouco sobre avivamento, e se você olhar um padrão de Deus na história dos avivamentos, é um padrão onde as pessoas estão investindo tempo para buscar a presença de Deus. O avivamento da Rua Azusa, o avivamento no país de Gales, o avivamento do dia de Pentecostes em Atos 2, os avivamentos e despertamentos bíblicos do Antigo Testamento, eles investiam tempo de qualidade em estar com o Senhor. Não era algo do acaso. Deus tinha um plano, chamava pessoas,
Essas pessoas obedeciam, essas pessoas buscavam, e algo sobrenatural Deus liberava sobre a terra. E eu creio, nos nossos dias nós veremos o maior avivamento da história humana. Nós veremos o maior, apertou, o despertador acionou aqui, vocês viram? Vocês não ouviram, né? Eu acho que está chegando a hora do avivamento. Falando do avivamento, o despertador, pum, só para quebrar o gelo, gente. Mas eu creio, nós vamos viver o maior avivamento da história. O maior avivamento da história. Por quê, pastor? Porque, irmãos, preste atenção, não é uma conferência que gera avivamento. Não é um grande pregador ou um grande conferencista que gera avivamento. Não é uma igreja que gera avivamento. Não é um grande ministério de louvor que gera avivamento, ou aquele cantor estrelinha que gera avivamento. Sabe o que gera avivamento? Tempo investido no secreto, no particular com Jesus. Por isso Jesus chama eles para estarem investindo tempo com o próprio Senhor. Construir uma história no secreto com Deus é muito importante. E é isso que os discípulos aprenderam a pedir. Olha o que diz Lucas capítulo 11, e verso de número 1. Lucas 11, verso 1. Os discípulos estavam se familiarizando com o tempo que Jesus investe no secreto. Eles ficavam impressionados, eles paravam durante o dia e falavam, uau, Jesus, ele investe muito tempo em oração. Jesus investe muito tempo no particular com o Pai. Eu quero aprender como fazer isso. E baseado nisso, os discípulos pedem, eles veem Jesus orando em um certo lugar, e quando Jesus acaba de orar, eles pedem para Jesus. O que eles pedem, igreja? 1, 2, 3. Senhor, nos ensina a orar. Vejam, os discípulos não pedem uma cartilha de oração. Os discípulos não pedem, Jesus, dê um curso sobre oração. Os discípulos estão pedindo, Senhor, nós queremos ser inspirados a investir tempo no secreto como o Senhor investe. Nós queremos ter mais tempo e tempo de maior qualidade com Deus no secreto. Por isso os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a orar. E neste lugar, irmãos, da oração, neste lugar do secreto, a gente recebe comandos específicos que têm um potencial de mudar a nossa vida, a nossa família, a nossa região, a nossa nação e o nosso mundo. É nesse lugar que a gente recebe as direções de Deus para transformar famílias inteiras, para transformar cidades inteiras, países inteiros, e para transformar a história das nações do mundo. É neste lugar. Eu quero te mostrar aqui um exemplo, para a gente observar o que acontece quando alguém investe tempo nesse lugar, e o que Deus faz quando alguém investe tempo lá. Abre comigo 2 Reis, capítulo 9, verso 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 9, e verso de número 1. Verso 1 a seguir, diz a palavra, então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas, e lhes disse, cinge os teus lombos, ou seja, se vista, toma esta almotolha. O que é uma almotolha, pastor? É algo de comer? É um animal? Não, almotolha é uma jarra, uma espécie de jarra de cerâmica antiga. E o profeta Eliseu disse para o filho do profeta, toma essa jarra de azeite na tua mão, e vai a uma cidade chamada Ramote-Gileade. Versículo 2, quando você chegar lá, veja onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra
e faça que ele se levante do meio dos seus irmãos e leva-o. Pega bem essa expressão. Leva-o. Aonde, gente? A câmara interior. Eliseu dá um comando para um dos seus discípulos, para ungir o futuro rei de Israel, que seria Jeú. Só que esta unção, segundo Eliseu, não poderia ser feita ainda publicamente. Ela precisava ser feita no secreto. O Eliseu diz, quando você encontrar Jeú, leva ele para o secreto. E lá, você vai ungir o futuro rei de Israel. Versículo 3. E toma a sua jarra de azeite, derrama sobre a sua cabeça e diga, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel, então abre a porta, foge e não te detenhas. Havia uma orientação muito clara de Eliseu para o seu discípulo. E que orientação era essa? Ele deveria ungir Jeú no secreto. No secreto. Precisamos, irmãos, ser ungidos por Deus nos lugares secretos. Eu vou repetir isso. Precisamos ser ungidos por Deus nos lugares secretos. Tem muitas pessoas que estão em busca de uma unção pública. Tem muitas pessoas que servem a Deus esperando o óleo ser derramado na sua cabeça publicamente. Mas o óleo que vem do céu é um óleo que desce no secreto. Deus unge homens no secreto para depois expô-los publicamente. O rei de Israel precisava viver esse padrão. Você vai se lembrar que quando Davi foi ungido rei de Israel, o profeta Samuel vai na casa de Jessé, não unge Davi publicamente, unge Davi no secreto, na casa dele, só diante dos irmãos dele e do pai dele. Depois de 15 ou mais anos, Davi recebe uma unção pública. Por quê, irmãos? A unção no secreto capacita, habilita, desenvolve musculatura para uma projeção pública. E muitos de nós estão achando que é o inverso. A unção pública que vai me qualificar, não é, irmão. É a unção do secreto. Porque Deus desenvolve nossas raízes no secreto. Precisamos ir para o lugar secreto para ver, para discernir, para viver o que Deus tem para nós. O que acontece quando a gente desenvolve raízes no secreto? Acontece 3 coisas que eu quero falar aqui e a gente encerra orando. Número 1, quando desenvolvemos raízes no secreto, a gente tem revelação do que Deus nos chamou para ser e para fazer. A palavra diz em 2 Reis, capítulo 9, versículo 3. Acompanhe comigo. O profeta Eliseu dizendo ao seu discípulo, toma a jarra, derrama sobre a sua cabeça e diga para Jeú, assim diz o Senhor, te ungi rei sobre Israel. Em outras palavras, Jeú, você foi escolhido. No secreto, nesse quarto secreto, onde Jeú foi retirado para estar com o discípulo de Eliseu e ele ser ungido, ali, no quarto secreto, o Jeú recebeu identidade. O Jeú entendeu o propósito para a vida dele. Ali no quarto secreto, ele ouviu o Senhor dizendo para ele quem ele foi chamado para ser. Irmãos, quantos de nós estamos esperando alguém dizer quem nós somos? Quantos de nós estamos buscando firmar a nossa identidade naquilo que nós fazemos? Nos resultados que construímos, nos lugares que trabalhamos? Quantos de nós estamos esperando a aprovação de algum familiar nosso, dizendo assim, parabéns, você deu certo,
achando que isso nos confere identidade. E na realidade, o que nos confere autoridade e identidade é nós sermos reconhecidos por Deus como filhos no lugar secreto, na retaguarda. Ouça, eu não preciso de aprovação. Ouça, nós não precisamos ser aplaudidos. Nós não precisamos de ninguém nos bajulando e dizendo que nós somos uma bênção e que nós somos realmente isso. Nós não precisamos, porque a nossa identidade, nós já sabemos quem somos. Irmão, quanta pessoa se feriu com a igreja? Sabe por quê? Procurou na igreja aprovação. Igreja não é lugar de aprovação. Quantas pessoas ficaram feridas com pastores, com líderes, com ministérios, porque foram para a igreja com a motivação errada, achando que lá alguém ia dizer para elas, ó, você é isso, você é aquilo, e se feriu. Sabe por quê? A igreja não tem autoridade nenhuma para dizer quem nós somos. A autoridade que define a nossa identidade, ela vem dos céus. Pastor, onde está isso na Bíblia? Mateus capítulo 3, abre comigo. Jesus, o Senhor é demais. Como eu te amo, Senhor. Como eu te amo. Mateus capítulo 3, e verso 17. E eis, vamos ler o 16 também, para pegar o contexto. E quando Jesus foi batizado, ele saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e o Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre ele. Verso 17. E eis que uma voz da onde? Uma voz da onde? Não foi uma voz da terra, foi uma voz dos céus. Disse para Jesus assim: você é o meu filho amado, em quem me alegro. Irmão, a voz que confirma a nossa identidade não vem da terra, vem dos céus. Continue esperando na terra e você vai continuar acumulando frustração, vai continuar acumulando dor, vai continuar acumulando traumas, porque a voz que confirma a nossa identidade não vem daqui, vem de lá. Assim como foi com Jesus, e Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso modelo, assim é conosco. A voz que confirma a nossa identidade tem que vir dos céus, e não da terra. Então, em primeiro lugar, é no lugar secreto que a gente tem revelação de quem nós somos e do que fomos chamados para fazer. Em segundo lugar, é no lugar secreto que nós somos ungidos para cumprir o nosso propósito. É no lugar secreto. O Jeú foi ungido no lugar secreto. O versículo 4 a 6 do capítulo 9 de 2 Reis vai dizer isso. O texto diz que o discípulo de Eliseu entra ali na casa onde estava Jeú, a reunião com outros líderes de Israel, e olha o que diz a palavra, versículo 4 de 2 Reis 9, foi o rapaz, o jovem profeta, a Ramote Gileade, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam todos assentados ali, e aí o discípulo de Eliseu disse assim: capitão, eu tenho uma palavra para te dizer. E aí Jeú disse: para qual de nós? E aí o discípulo de Eliseu disse: a ti, capitão, é para você. Jeú então se levanta, entra na casa e derrama o azeite sobre a sua cabeça e lhe diz: assim diz o Senhor, Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ele foi ungido no quarto, na câmara interior, no lugar secreto, para depois ser reconhecido publicamente. Primeiro,
ele foi levantado por Deus para perceber a sua identidade. Segundo, ele foi capacitado pelo poder do Espírito Santo para executar o propósito que Deus tinha definido para ele. Uma das grandes buscas que nós temos como filhos de Deus é descobrir o para que fomos chamados. Para quê? Hoje de manhã, eu estava vindo para a igreja com a Nádia, desço, dou a partida no carro, o carro não pega. Horário apertado, bateria arriou, e eu dou partida, o carro não pega. Aí eu falei, Nádia, chama o Uber, vamos de Uber. De repente, encosta o motorista do Uber, a gente começa a conversar. E esse motorista, ele começa a contar a história dele de conversão, se converteu agora em dezembro de 2022. E ele estava falando quanto Deus estava usando a vida dele para abençoar pessoas que entravam no carro. Ele evangelizava, ele orou, ele ministrou reconciliação. De dezembro para cá, ele falou que ele não conseguia numerar a quantidade de pessoas para quem ele falou do amor de Jesus. E à medida que ele falava, Deus falava comigo, ouça a história dele. E ele contava a história. Ele veio no caminho todo, mais ou menos uns 30 minutos, contando a história dele. E ele falou, mas eu não queria trabalhar de Uber. Eu não queria estar aqui. Eu queria estar em outro lugar. E Deus falou comigo, irmãos, que o Uber era o treinamento que Deus estava usando para ele, porque Deus tinha um propósito específico para ele falar para muitas pessoas sobre o amor dele. Esse homem estava sendo separado por Deus, estava sendo preparado por Deus. Aí daqui a uns dias, aparece um grande pregador, e a gente gravou o nome dele, aparece um grande ministro do evangelho que Deus está usando, e alguém fala, nossa, saiu da onde? Foi preparado no secreto, irmão. Foi preparado no secreto. Davi foi preparado no secreto. Então, é esse lugar que nós vamos descobrir o propósito de Deus para nós. É nesse lugar que nós seremos ungidos. Terceiro lugar, é nesse lugar que nós seremos conectados não só ao nosso propósito, mas o propósito maior que Deus tem. Nosso propósito e o propósito de Deus. Olha o que diz o versículo 7 de 2 Reis, capítulo 9. Vocês podem ler na conta do 3, 1, 2, 3. Verso 8. Irmãos, por que Deus estava escolhendo Jeú? Ou para que Deus estava escolhendo e ungindo Jeú? Por um motivo especial. Varrer a casa de Acabe do mapa da história de Israel. Acabe e sua esposa Jezabel trouxe a idolatria para Israel. Adoração a falsos deuses. Implantou um espírito maligno de manipulação em toda Israel. Havia uma liberdade manipulada pelo espírito que usava Jezabel e usava Acabe. E Deus, ele já tinha escolhido Jeú para ser aquele, como diz o versículo 7 de 2 Reis 9, para ser aquele que ia ferir a casa de Acabe. Jeú foi escolhido para ferir, para destruir, para aniquilar a maldade que Acabe e Jezabel estavam fazendo naqueles dias. E tudo isso foi revelado onde? No secreto. O propósito de Jeú foi revelado no secreto. A unção de Jeú veio no secreto. O que Deus confirmou de identidade para Jeú estava no secreto.
Então por que a gente acha que o que Deus tem para nós vai ser revelado no público? Ah, pastor, então o público não é importante? Claro que é. Eu costumo fazer uma analogia. Avião voa com uma asa só, gente? Voa ou não voa? Não voa. Avião tem que ter duas asas. A igreja, para decolar, a igreja para voar, tem que ter duas asas. A asa do secreto com Deus e a asa do coletivo, do público, do ajuntamento, das reuniões de pequenos grupos, dos discipulados, do Estado. Não tem como eu ser igreja sozinho no particular. Eu preciso ser igreja no público, no coletivo, junto com os meus irmãos. Então, se eu olho só o secreto, eu sou um avião voando com uma asa só. Vou colidir, vou cair, vai dar tragédia. Em contrapartida, se eu sou alguém que olha só o coletivo, pastor, só o culto de domingo para mim tá bom. Abrir a Bíblia só no domingo tá bom. Orar e cantar e adorar só no domingo tá bom. Eu também sou um avião que está voando de uma asa só. Vou cair. Eu preciso das duas asas. Eu preciso amar Jesus no secreto. Como a gente cantou, eu preciso ter fome e sede da presença dele no secreto. E eu tenho que ter fome e sede da presença dele no particular, no público, no coletivo. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto bíblico, eu sou convidado pelo Espírito do Senhor a entender essa realidade. Somos um povo, somos uma igreja, somos um grupo de pessoas que está desenvolvendo raízes no secreto. E sabe o que Jesus disse em Mateus capítulo 6 e versículo 6? Ele disse: entra no teu quarto. Entra no lugar secreto. Eu não sei se é um quarto. Eu não sei se o teu lugar secreto é debaixo de uma árvore, num parque de São Paulo. Eu não sei se o teu lugar secreto é no metrô, quando você pega para ir para o trabalho e você está ali na presença de Deus. Eu não sei se o teu lugar secreto é o banheiro do local onde você trabalha, que quando você fecha o banheiro, você vai lá orar no secreto. Não importa. O que importa é que quando você entra nesse lugar, você fecha a porta desse lugar, ou seja, você isola o externo, fecha a porta externa, mas abre a porta do coração. Nesse lugar, você fala com o teu pai que vê o que está em oculto. E o teu pai que te vê no oculto, olha o que diz a palavra, ele vai te recompensar. É no secreto, irmãos. É no secreto. É na sala secreta que o Senhor revela a história dele para nós. É nesse lugar. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Ministério de Louvor, por favor, se aproxime. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu coração. E que a mesma voz de Jesus que chamou os discípulos para estarem com Ele, seja a voz de Jesus a ecoar para nós aqui nessa manhã, para estarmos com Ele. Estar com Jesus, ser chamado por Jesus, ser ungido por Jesus, atender o envio de Jesus. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos chama para esse lugar secreto, esse lugar onde a nossa identidade é revelada, esse lugar onde há confirmação de quem nós somos e também de quem Tu és, Senhor. Esse lugar onde nós somos ungidos para grandes missões, este lugar onde o Senhor, Pai, revela propósitos. Senhor, quantos de nós estamos em busca de propósitos? Quantas pessoas entraram aqui nessa manhã e estão em busca de entender o propósito que o Senhor tem para elas? Pai, no poderoso nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo, eu peço,
atrai essas pessoas para o lugar secreto, Senhor. Que cada pessoa saia daqui nesta manhã desafiada a investir tempo no lugar secreto. Eu não sei onde é esse lugar. Pode ser um banheiro, pode ser um parque, pode ser um metrô, pode ser quintal de uma casa, pode ser as avenidas onde eles andam, eu não sei, o Senhor sabe. Mas eu te peço, Senhor, revela-te a eles. Revela a tua presença, Senhor. Revela o poder do seu Espírito, curando todos os traumas, todas as frustrações. Porque na verdade, Pai, muitos de nós carregamos frustrações porque buscamos a nossa identidade nas pessoas erradas. Acumulamos frustrações porque queremos ouvir a aprovação das pessoas. E assim como foi contigo, Senhor, deve ser conosco. A única voz que diz quem somos deve vir dos céus. Por isso, Senhor, abre os céus e diga para nós. A mesma coisa que o Senhor disse para Jesus, diga aqui nessa manhã, que cada coração ouça a voz do céu dizendo: vocês são filhos amados. Uau! Você pode continuar orando ao Senhor. Deixa o Senhor ministrar o teu coração.